Cora Roney, sobre o que a gente vai falar hoje em Pedro e Cora? Sobre o vídeo mais asqueroso que apareceu na internet nos últimos muitos anos. Você sabe diferenciar antissemitismo de anti-sionismo? Então vamos conversar. Cora, você escreveu sobre os dois vídeos do sociólogo Gessé de Souza, né? Eu escrevi sobretudo sobre o primeiro. Sobre o primeiro. Eu nem sabia que ele tinha tirado o segundo do ar também. Ele já tirou o segundo do ar. Mas, enfim, as pessoas que quiserem assistir podem assistir. Os dois estão em vários lugares na internet. Você encontra no Instagram, você encontra no YouTube, você encontra no X. O primeiro... E se alguém tiver alguma dificuldade em encontrar, me pede, porque eu tenho. Não, mas está fácil de Eu sei, encontrar. mas essas coisas, eu acho que o print é eterno, sabe? Certas coisas. Bem, sim. Vamos lá. O Gessé, ele dá uma explicação, a tese que ele defende. No primeiro vídeo, dizendo que é um caso que envolve o sionismo judaico. No segundo, ele diz se arrepender de usar a palavra judaico, diz que é só uma coisa do sionismo. Mas o Gessé diz que o Jeffrey Epstein, aquele pedófilo americano, o bilionário, o amigo de presidentes e dignatários diversos, estava a serviço do sionismo judaico e montou uma rede de exploração de meninas, de crianças, para chantagear os bilionários e assim impor o poder do sionismo judaico. Aí no segundo ele reitera tudo, só diz que se arrepende de ter usado o termo judaico. Eu gravei um vídeo no Instagram. Por que eu acho que é importante a gente começar a ter essa conversa? Está se consolidando na esquerda uma ideia que é o seguinte, que a princípio nem me parece equivocada não, tá? Que é anti-sionismo não é antissemitismo. E, de fato, o antisionismo não é necessariamente antissemitismo. Você pode ser contra a existência do Estado de Israel sem ser antissemita. Existem grupos de judeus ortodoxos, por exemplo, que consideram que os judeus só podem voltar para o Estado de Israel quando Deus os convidar. Mas olha aqui, mas o ponto, só para amarrar, eu acho que a gente vai entrar mais nessa conversa. Eu concordo de todo que é possível ser contra a existência do Estado de Israel, que é uma postura antisionista, sem necessariamente ser antissemita. Mas eu acho que é importante que as pessoas compreendam como que o discurso que o Gessé construiu é um discurso antissemita. Por que eu acho que é importante a gente ter essa conversa? Porque as pessoas têm uma certa expectativa, porque o antissemitismo é um tipo de preconceito contra um grupo de pessoas. As pessoas têm uma certa expectativa. A gente não tem muitos casos de antissemitismo no Brasil quando a gente compara com casos de racismo contra negros. Então a gente tem uma certa expectativa de que um preconceito contra um grupo de pessoas se manifesta sempre de uma maneira equivalente, parecida com a do preconceito contra negros. E o antissemitismo, o preconceito contra judeus, ele se manifesta de uma maneira diferente. E o discurso do Gessé é profundamente antissemita. E isso que eu acho que é importante a gente conversar. Eu acho que a ideia do programa, eu quero saber o que você escreveu, o que você andou pensando sobre isso, mas a ideia desse nosso programa hoje é mostrar o que é antissemitismo e por que antissemitismo é antissemitismo, disfarçado ou não de antisionismo. Mas você escreveu sobre isso. Eu escrevi sobre isso porque eu vi esse vídeo. Como todo mundo, a essa altura de um círculo de gente razoavelmente bem informada, acordei com esse vídeo.
Eu vou te dizer uma coisa, eu já levei vários choques pela internet, a gente leva. Esse me chocou pelo primarismo, porque esse foi a raiz daquele antissemitismo medieval, sabe? Uhum. E isso eu nunca tinha visto ainda. Quer dizer, uma pessoa ter a coragem de anunciar as coisas que ele anunciou, que são o clássico do clássico do clássico do antissemitismo medieval, com a cara lavada num vídeo e postar isso para o mundo ver. Bom, eu digo, e fiquei pensando, vou brigar por causa disso, porque tem uma coisa que eu vou te dizer, antigamente, qualquer coisa dessas, eu reagia imediatamente. Aí você apanha tanto, e você, com o tempo, você vai percebendo que não adianta muito, sabe? Quer dizer, quando você vai discutir alguma coisa, é muito difícil fazer as outras pessoas mudarem de opinião. Você passa mais raiva do que você consegue resultado. Eu briguei já o suficiente ao longo da minha vida. Eu comecei a escrever há mais de 50 anos. Então, aquele negócio, assim, vou deixar essa briga para os outros. Mas aí você vai ficando, não posso. Isso aqui é uma atrocidade. Então, e outra também, eu não acredito em bater palma para maluco dançar. Então, às vezes eu penso que não vale a pena você rebater alguma coisa, porque você vai dar mais visibilidade para aquela pessoa. Ele tem mais seguidores do que eu, provavelmente. Assim. Mas é aquele negócio. Eu sempre acho que você, de uma certa maneira, você prestigia a pessoa comprando a briga, sabe? Então, várias dessas coisas me passaram pela cabeça. Inclusive, me passou pela cabeça quando comecei a ler os comentários no vídeo dele. E as pessoas que foram em cima de você no teu vídeo. Eu fiquei espantada porque eu percebi uma coisa, era um apito de cachorro. E eu hoje me pergunto se ele não gravou isso de propósito, sabe? Sabendo, eu acho que ele se arrependeu. Não, eu acho que sabendo de todas as consequências, não gravou isso para mostrar que pessoa bacana ele é. Porque também, para um certo lado da esquerda hoje, é muito bacana você ser antissemita. Não estou dizendo antisionista, não. Estou dizendo antissemita mesmo. É que as pessoas não sabem qual é a diferença. O ChatGPT sabe. Né? Sabe? Porque aí... Conta essa história que eu acho interessante. Pois é. Nós estávamos aqui falando sobre a inteligência das máquinas, né? Se a gente já podia considerar uma máquina inteligente ou não. E eu tive a prova cabal de que o ChatGPT, pelo menos, é muito mais inteligente do que Gessé de Souza. O Gessé Souza, ou whatever. Vou te contar o que aconteceu. Eu disse, vou escrever sobre isso. Então, eu precisava da transcrição daquele vídeo. O ChatGPT ainda não sabe transcrever de vídeo direto, então eu tirei o áudio do vídeo, mas só consegui uma imagem, enfim. Mandei aquela imagem para o ChatGPT, escrevi apenas, transcreva. E o ChatGPT, que é um robô, que teoricamente não é sociólogo, que não sabe de nada, que não tem sentimentos, nem conhecimento, nem capacidade, o ChatGPT me disse o seguinte, vou fazer apenas a transcrição fiel do texto que aparece, sem endossar, validar ou comentar o conteúdo. Quer dizer, o ChatGPT, quando você pediu para ele transcrever o texto, o vídeo, a primeira coisa que ele fala é, eu vou fazer, mas eu quero que você saiba que eu não tenho nada a ver com isso. Exatamente. Né? Eu vou te dizer o seguinte, eu volta e meia peço para ele transcrever coisas, e foi a primeira vez que eu vi essa reação. É verdade que eu não trafego obscenidades, né? Quer dizer, então pode ser que ele diga isso o tempo todo se você entra com outros textos dessa mesma laia, com pornografia semelhante. Mas o ChatGPT fez questão de fazer essa separação. Aí ele faz a transcrição.
E depois que ele termina, ele diz assim, se você quiser, posso limpar a transcrição, corrigir hesitações, como toda a transcrição. Marcar trechos problemáticos, afirmações falsas, discurso conspiratório, antissemitismo explícito, resumir criticamente o conteúdo ou contextualizar o que é alegação sem base, o que já foi desmentido, etc. É curioso que o ChatGPT foi no ponto, né? Essa é a convicção dele. Eu acho que a coisa que eu mais ouvi... Olha aqui. A coisa que eu mais ouvi nos comentários no vídeo que eu fiz no Instagram foi justamente isso, as pessoas se virando para mim e falando, você está misturando antissemitismo com antisionismo não é antissemitismo. As pessoas não sabem o que uma coisa é e o que a outra coisa é. E essa é a coisa que me angustia mais. Mas sabe? Também é muito curioso porque essas são aquelas pessoas que dizem que não se pode falar em antissemitismo porque, por exemplo, os palestinos também são semitas. Então, de uma certa maneira, elas reconhecem que o antissemitismo delas é o antisionismo. E vice-versa. Vamos lá. Eu só vou falar mais algumas coisinhas que o ChatGPT trouxe, só para não repetir o ChatGPT todo, mas repara só. Ele diz que o orador mistura crimes reais com temas geopolíticos legítimos, com conceitos históricos sérios, com fantasias conspiratórias clássicas, atribuindo tudo a um lobby judaico onipotente que controlaria governos, mídias, serviços secretos e elites econômicas. O resultado é um discurso conspiratório antissemita que não apresenta provas, recicla estereótipos históricos, desloca responsabilidades concretas e transforma um criminoso real, o Epstein, em instrumento de uma narrativa ideológica. Pois é. Vamos traduzir que eu acho que vale... Vamos pegar esses conceitos, que eu acho que é importante. Eu queria, Cora, abusando da sua paciência, porque você conhece isso, eu queria definir sionismo. Perfeito. Antisionismo. E a partir daí explicar o que é antissemitismo. Tá bom. Porque é isso que a maior parte das pessoas que estão defendendo o GCE estão falando. Antisionismo não é antissemitismo. Nem todo mundo concorda que isso seja verdade, mas eu concordo que é possível ser antisionista sem ser antissemita. Sim, concordo com isso. Mas nem todo mundo concorda. Não conheço muitos casos, não, mas. Não, tudo bem. O que é sionismo? Sionismo é o movimento nacionalista judaico. É um movimento cujo objetivo, isso lá no passado, no século XIX, era construir na Terra Santa, no Levante, onde hoje fica Israel, uma nação, um país para os judeus. Israel, durante o século XIX, não era o único lugar em que se cogitava construir esse país, que seria um país dos judeus. Teve uma turma que defendeu durante um tempo que esse país fosse feito na África. Teve um pessoal que defendeu que fosse feito na Amazônia. Cogitou-se alguns lugares para se erguer, mas o preferencial sempre foi o Monte Sião fica hoje em Israel, né? E daí vem o termo sionismo, vamos voltar para o Sião, né? Então é isso, é um movimento nacionalista judeu. E se você acha que os judeus não podem ter um país, não devem ter um país, você é antisionista. Você pode achar que os judeus não devem ter um país porque as terras do mundo já estão tomadas e não é justo você criar um país novo para um determinado povo. Ou você pode achar que nem todos os povos devem ter um país. E está tudo certo, eu acho que um argumento é um pouco mais defensável, outro argumento é menos, mas essencialmente o que é o antisionismo? O antisionismo é defender que os judeus não devem ter seu país. Aí você vai estabelecer por que você é contra isso. E tudo certo. Esse é um debate. Outra questão é o antissemitismo. E as pessoas podem se incomodar com a palavra. Mas antissemitismo é a palavra mais antiga usada nas diversas línguas ocidentais para
especificamente designar um tipo de preconceito contra um grupo humano. Não existe palavra para designar preconceito contra um grupo humano, homofobia, quantas outras palavras que você imaginar para designar preconceito contra um grupo humano, não existe palavra mais antiga. Então isso é uma palavra que está no dicionário, entende? Antissemitismo é preconceito contra judeus. E como é que é também o preconceito contra um grupo humano mais antigo da Europa. Contínuo, documentado, é um tipo de preconceito que já existe dentro da Europa, nas culturas europeias, há mais de 2000 anos. O antissemitismo, a principal característica do antissemitismo é um conjunto de histórias que você conta a respeito dos judeus. Que são histórias que são contadas há tantos milênios de uma mesma forma, que as pessoas introjetam e consideram que aquilo é indiscutível, todo mundo sabe que é assim. Ela é aquela história tão naturalizada que uma sociedade, uma cultura internalizou aquele tipo de discurso e as pessoas acham, por exemplo, é como dizer, pessoas negras são mais burras ou têm um déficit intelectual em relação a pessoas brancas. Isso é verdade? Evidentemente que não. Não existe qualquer diferença genética entre qualquer ser humano, não importa, e outro ser humano, não importa a cor da pele, não importa a cor dos olhos, não importa nenhuma característica fenotípica, somos todos iguais, equivalentes intelectualmente, equivalentes no corpo, tudo mais. Mas, racistas contra negros, muitos têm introjetado essa ideia, que é uma ideia muito antiga, que está na base da origem do racismo contra pessoas de origem subsaariana, que é essa ideia da inferioridade... Está na base do projeto colonial. Está na base do projeto colonial. Havia médicos e cientistas, etc., para provar. Isso. Inclusive, durante boa parte do século XX, tinha gente tentando provar isso cientificamente. E é improvável cientificamente, porque cientificamente está incorreto. E no caso dos judeus, você teve a ferramenta de propaganda mais poderosa, jamais criada no Ocidente, que é a Igreja Católica, que passou 2000 anos dizendo que os judeus mataram Cristo. Começa com a ideia de que os judeus mataram Cristo. A Inquisição persegue os judeus ativamente. Isso. A Inquisição permite a matança de judeus. Quer dizer, há uma violência generalizada contra os judeus, permitida pela máquina de propaganda mais poderosa que jamais se criou. E aí se consolida na Idade Média Europeia uma coisa que hoje a gente chama de libelo de sangue, que é a ideia de que judeus não tinham direito à terra, né? Então, frequentemente, eles eram mercadores errantes que tinham suas coisas dentro de carroças e iam de cidade em cidade. E quando chegavam os judeus, o grupo de judeus, nas cidades, nessas vilas europeias, durante a Idade Média, começou a existir essa corrida para proteger as crianças, porque os judeus raptariam crianças para fazer as piores atrocidades, porque a matzá, né, o pão ázimo da culinária judaica, de todos os judaísmos, né, dos ashkenazitas, dos sefaraditas e tudo mais, seria feito com sangue de crianças. Então, é feito com trigo e água, gente, só para esclarecer. Assim, é a receita mais básica que é bom não confundir. Mas essa coisa do libelo de sangue do antissemitismo popular é a ideia mais antiga, né? Essa ideia de que judeus têm algum tipo de insensibilidade em relação a pessoas muito jovens, a crianças, e fazem mal para se beneficiar. Agora, na virada do século XIX para o XX, você tem um antissemitismo político que se consolida numa série de ideias que já circulavam na Europa, de novo, é a ideia do estrutural, entendeu? Está na estrutura da cultura. É aquela coisa que se repete tanto que muita gente parte do princípio que é uma ideia natural, que todo mundo sabe. Só um parênteses, está tão na estrutura da cultura e era tão permitido maltratar os judeus e matar os judeus que nós temos uma palavra como judiar.
Sim. O que significa judiar? Maltratar. Né? É fazer o que é tratar como se fosse judeu. Exatamente. Na verdade, quer dizer isso. É tratar exatamente como se fosse isso. judeu. Exatamente Tipo, isso. se ainda fosse judeu, eu entendia você está fazendo isso, mas você não pode tratar como judeu um cristão. Exatamente. Exatamente. Isso é uma palavra que está nos dicionários há 500 anos. É. Desde que se fizeram dicionários da língua portuguesa. Hoje não se usa tanto, ainda se usa bastante, volta e meia eu vejo, mas já não se usa tanto porque em algum momento alguém disse, gente, não é de bom tom dizer isso, né? É. Mas... Judia de mim. Pois é. Judia. Na virada do século XX, você pega uma série de ideias que já existiam em circulação e a polícia tsarista do tsar da Rússia divulga um texto que teria sido confiscado, que é um texto falso, chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião, que tem uma série de ensaios, por assim dizer, e o que esses sábios de Sião, é o mesmo Sião lá do sionismo, em essência seriam as atas das reuniões de uma grande conspiração de judeus para controlar o mundo. E aí essa ideia de que judeus, na verdade, são essas figuras que estão por trás de todos os bancos, todos os veículos de comunicação, a indústria do entretenimento e os próprios governos. Então você, na verdade, vê o tsar da Rússia, o rei da Prússia, o rei da Inglaterra, ou a rainha da Inglaterra, na época, que era a rainha Vitória, ou já era o rei Eduardo, enfim, ali do período vitoriano para o período eduardiano, que é justamente essa virada do século XIX para o XX, você tem essa ideia de que essas figuras são todas figuras de fantoches, porque quem de fato tem poder, porque tem o dinheiro, tem a máquina de propaganda, tem a comunicação, tem as armas e tudo mais, é uma grande conspiração internacional judaica. E que todos os grandes dramas do mundo se explicam porque os judeus, na verdade, conseguem manipular todo mundo. Essas ideias dos protocolos dos sábios de Sião, elas são tão fortes que elas se tornam essencialmente o discurso de Adolf Hitler na Alemanha. Olha aqui, outro detalhe do ChatGPT, quando o ChatGPT está contextualizando a história, um dos itens que ele destaca do discurso do Gessé foi financiado pelo lobby judaico Mossad, Rothschild. É isso. ChatGPT. Problema, combinação de nomes clássicos da mitologia conspiratória antissemita. Rothschild, Mossad e lobby judaico são usados como símbolos mágicos de poder oculto. Tá vendo? Pois é, o Hitler pega os Rothschilds, que são essa família riquíssima de banqueiros, que não são os únicos banqueiros europeus do século XIX e XX. Não. Tem muitos outros, mas eram judeus. A maior parte dos banqueiros europeus não eram judeus. Esses eram. E tinha parte da família na Alemanha, parte da família na Inglaterra. Na França também. Na França, pois é. Era uma família bastante grande. Então, quando que antisionismo é antissemitismo? Se você é contra a existência do Estado de Israel, porque o Estado de Israel trata palestinos como trata, a gente está tendo uma discussão política. Entendeu? Eu acho que é um Estado, eu não acho isso, mas alguém pode achar que é um Estado ilegítimo porque subjuga um outro povo que vive na mesma região. Teremos um debate. Mas esse argumento é um argumento político. Se você se vira e fala que Israel é uma máquina de uma grande conspiração judaica para controle do mundo, aí você está falando que o projeto sionista tem por objetivo consolidar o domínio dos judeus sobre o mundo, que é exatamente o que o Hitler achava sobre o sionismo. Aliás, Hitler falava isso e falou isso mais de uma vez textualmente. Então, quando que antisionismo se torna antissemitismo?
quando você se posiciona a respeito do Estado de Israel usando a história da máquina que controla o mundo judaico através de uma grande conspiração. E no caso do Gessé de Souza, ele fez um troço que eu nunca vi ser feito, que ele pegou o sionismo moderno e misturou com o sionismo medieval, que ele faz mal a crianças, ele tortura crianças, ele demonstra não ter qualquer tipo de sensibilidade e empatia com crianças para pôr essa maldade a serviço dessa grande conspiração mundial que para controla permitir o Holocausto palestino. Para permitir o Holocausto palestino. Quer dizer, a finalidade seria essa. Epstein estaria lá para permitir que Israel assassinasse crianças palestinas. E esse, Cora, é o ponto-chave. Todo antisionismo é antissemitismo? Podemos argumentar que não, e eu vou concordar que nem todo antisionismo é... Tem gente que vai discordar. Eu vou concordar que nem todo antisionismo é antissemitismo. Agora, se o seu problema com Israel é que judeu faz mal à criança e é aquilo uma máquina de controle do mundo, meu camarada... Eu vou te dizer uma coisa. Isso é de um antissemitismo tão crasso que... Não. Ele é medieval. Sendo que havia pessoas mais esclarecidas na Idade Média. Agora, eu vou te dizer uma coisa curiosa em relação ao... Como William Shakespeare, né? Se bem que é um pouquinho depois da Idade Média, né? Mas o Mercador de Veneza... Mas o próprio Shakespeare é bastante antissemita, e não só no Mercador de Veneza, mas... A gente vai discordar. Em várias... Não, ele era mais... Eu leio o Mercador de Veneza como uma denúncia do antissemitismo. Ele era mais esclarecido do que 90% das pessoas à sua volta. E mais brilhante do que 200%. Como diria Trump, né? 200%, 500%. É que tem esse debate mesmo a respeito do Mercador de Veneza, se ele é uma denúncia do antissemitismo ou um endosso do antissemitismo. Eu acho que aquela fala do Shylock... Eu acho aquele monólogo aquilo é do muito Shylock, bonito. Aquilo é um discurso a favor do judeu. Porém, eu vou te dizer uma coisa aqui sobre antissemitismo que é curiosíssima. Quando alguém ataca um negro, quando alguém é racista e o negro responde ou denuncia, as pessoas aceitam. Quando alguém ataca uma mulher e a mulher denuncia isso em geralmente é aceito. Não era não, mas começa a ser aceito. Quando você é capacitista e ataca alguma pessoa com deficiência, as pessoas aceitam a denúncia. Em relação aos judeus, não. É verdade. Quando alguém ataca uma pessoa por ser judia, e você responde, ela te diz, não, você está confundindo, isso é antisionismo. Quer dizer, querem nos privar, inclusive, da condição de reconhecer o que está sendo dito para nós mesmos. Como se, quer dizer, eu, aos 72 anos de idade, preciso que alguém me explique o que é antissemitismo, porque eu não sei. Porque eu estou confundindo. E já me disseram isso, você não pode falar porque você é judia. Oi. Tentaram fazer isso com algum outro grupo? Quer dizer assim, imagina, estamos falando de racismo e uma pessoa negra tenta falar alguma coisa, as pessoas dizerem, você não pode falar porque você é negro ou negro? Isso é... Não, você tem toda a razão, Cora. E isso é uma das coisas bizarras a respeito do discurso hoje da esquerda, porque quando bate no antissemitismo, ele se torna completamente incongruente. Porque no momento que você fala de antissemitismo, não existe mais lugar de fala. Não. Não existe mais lugar de fala. Não. Tipo, aí é o goi, né, o não judeu, que vai explicar para o judia, você, o que é antissemitismo, porque você não sabe. E você não tem, por ser judia, autoridade para dizer isso é antissemitismo. Não posso. É isso. É muito bizarro, sabe? E eu acho que esse vídeo asqueroso, eu sei lá como definir isso, eu não tenho nem definição para isso que
Olha que eu vou dizer uma coisa, eu fiquei com um asco tão grande que eu tenho dificuldade de falar o nome dele. Eu hoje começo a falar Gessé e já fico, me dá uma sensação de coisa ruim. Como falar Hitler. Não gosto de falar. Quer dizer, aquele negócio de começar a falar Gessé Souza, bater na madeira para isolar, porque... Eu fiquei muito impressionado com... Mas é que tem isso também. A diferença é, a gente fala muito... Veja, a direita não tem a tradição, não é da natureza da direita, sair em defesa dos grupos que são minoritários e têm pouco espaço na sociedade. Não é da natureza, é da natureza da esquerda. E quando a esquerda nega a qualquer grupo que seja minoritário dentro da sociedade qualquer tipo de empatia, você isola aquele grupo. E a gente tem uma questão hoje no Brasil que faz parte do debate público da esquerda, faz parte do discurso público da esquerda, muito intensamente, a defesa das minorias que são vistas com preconceito, ou minorias ou maiorias, né? Que são vistas com um olhar de preconceito dentro da sociedade. Então, você estava falando de capacitistas, eu citei a questão da homofobia, você falou da questão da misoginia, falamos ambos da questão do racismo. Nós temos vocabulário para reconhecer imediatamente qualquer tipo de preconceito em relação a isso. A gente sabe exatamente como é que é a estrutura do discurso racista. A gente sabe exatamente como é que é a estrutura do discurso misógino. Quais são as coisas que são faladas. A mulher é sempre histérica. A gente vê na hora. Eu sei o que é. A mulher é histérica e o homem é enfático, né? A mulher está nervosa demais e o homem só é intenso, né? A gente reconhece esse discurso imediatamente. O discurso antissemita, ele passa em branco. As pessoas não têm o vocabulário, não compreendem, não percebem que estão repetindo literalmente a mesma coisa que Adolf Hitler pensava. A única diferença... pensavam. Isso. A única diferença é que Hitler falava judeus e agora a turma, para não falar judeu, está falando sionistas. Mas o discurso todo, a estrutura toda do discurso é rigorosamente a mesma. E veja, o Palácio do Planalto, na semana passada, fez uma reunião para tratar de antissemitismo, trouxe vários representantes de várias organizações judaicas. Eu acho que é importante a gente falar, Cora, que você é judia. A gente não tá, nem eu nem você estamos nessa conversa à toa. Você é judia, eu sou pai de uma filha judia e sou conselheiro do IB, do Instituto Brasil-Israel. Então, nenhum de nós tem... Nós não temos lugar de fala. Não, tudo bem. Nós não podíamos estar tendo essa conversa. Essa é uma conversa que nos interessa. Essa é uma conversa que, de formas diferentes, nos envolve, inclusive, emocionalmente. A gente não está à toa aqui. Não é como se a gente tivesse um viés neutro nessa discussão. Não temos. Cara, eu quando vi esse vídeo do Gessé, eu fiquei tremendo meia hora. Imagina. Meia hora. Eu não sou uma pessoa de rompantes ou teatral ou nada, mas foi uma coisa tão bizarra, foi como uma viagem no tempo. Cora, deixa eu vou te pedir desculpas pela indiscrição, mas como eu já te vi falando sobre esse tipo de coisa, inclusive aqui em Pedro e Cora, publicamente algumas vezes, eu acho que às vezes certas coisas são importantes para as pessoas entenderem a dimensão e o alcance do antissemitismo. Quantos primos, tios você tem? Qual o tamanho da sua família? Não tenho. Por quê? Porque a minha família foi morta, foi exterminada. Você tem seus pais? Temos um vago casal de primos aqui no Rio, de um primo do meu avô que conseguiu se salvar também. E é só.
E a sua história não é uma história atípica, é a história de quase todos os judeus que estão no Uma história Brasil. totalmente comum. E eu nem gosto de fazer referência a isso, porque eu acho que isso hoje soa um pouco como vitimização, porque as pessoas dizem, tá vendo? Puxou a carta do Holocausto, puxou a carta da vitimização. Não é por causa disso que o discurso do Gessé me perturba. É pela ignorância, pela abissalidade da ignorância que está contida no discurso de um homem que, na minha coluna no Globo, eu fiz questão de mencionar todos os títulos, é mestre, é doutor, é pós-doutor, É sociólogo. é não sei quê. Ele é sociólogo, ele Sim. veio estudar a sociedade. Não, tem não sei quantos diplomas de universidades estrangeiras, foi presidente do IPEA, publicou 20 e tantos, quase 30 livros, mais de 100 artigos. Essa pessoa consegue ser tão abissalmente ignorante, estúpida. O que eu posso fazer? Você vê isso e você diz assim, não adianta. Entende por que eu não quis brigar? Quando eu te falei, o meu primeiro impulso foi me esconder embaixo da cama com os meus gatos e os meus livros e deixar para lá, porque isso é o suprassumo da sociedade. Você não tem uma pessoa... Você é um ato intelectual, né? E você não tem uma pessoa que seja mais elite intelectual do que isso aí. E esta pessoa, hoje, no ano de 2026, ela... Mas eu acho que é importante acontecer, porque se as pessoas não falam sobre antissemitismo, Eu sei. se elas não entendem o que antissemitismo é, se elas não identificam o que é antissemitismo, assim como a gente identifica imediatamente o que é misoginia, o que é racismo, o que é homofobia, o que é capacitismo, transfobia, se a gente não é capaz de perceber imediatamente o que é uma forma de preconceito, esse troço cresce. Olha... E esse troço está crescendo na esquerda Olha brasileira. aqui, a tal ponto que, no fim, eu escrevi, e estou aqui falando sobre isso. Mas eu ando numa certa fase de desilusão com a justiça, com o mundo, com o Brasil, com tudo à minha volta. Uma certa sensação de que chega de dar murro em ponta de faca, porque quando o professor doutor ápice da cultura brasileira fala uma coisa dessas, você diz, danou-se, vai fazer o quê? Semana que vem, a gente está de folga, que é carnaval. Carnaval, ufa. Até outra terça-feira? Até a outra, tá bom. Até agora. Assinei o Meio. Trabalho com comunicação política e o Meio tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o Meio. Gente que não quer só acompanhar a política e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O Meio Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem quer informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meio Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o Premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o Meio Político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do Meio com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o Meio Premium é para você. Assina.